O professor precisa mudar essa visão comportamentalista, superar esse positivismo. O comprometimento do aluno é importante, mas não é a razão absoluta para o fracasso ou sucesso. São princípios presentes em uma avaliação mediadora, o acompanhamento reflexivo e o diálogo. Pensando desta forma, introduzindo esses princípios, a autora afirma que estaríamos analisando as concepções implícitas nas seguintes perguntas. 2. Como é possível alterar a nossa prática considerando o número de alunos com que trabalhamos e o reduzido tempo em que permanecemos com as nossas turmas? A hipótese e concepção levantada pela autora seria de que um paradigma de avaliação mediadora exige do professor maior tempo de permanência em sala de aula com os alunos. Essa não é uma verdade. Não é necessário, para tanto, uma enorme disponibilidade do professor para o atendimento aos alunos, no que diz respeito a uma avaliação mediadora, né? Ela está se referindo aqui. É um paradigma de avaliação mediadora que exigiria o atendimento direto e individualizado dos alunos. Vamos ver sobre essas questões. Ficar só se questionando sobre essas coisas é considerar a avaliação mediadora uma prática impossível ou difícil. Sabemos do panorama da escola atual. Muitos alunos por sala, a carga horária das disciplinas e a disponibilidade de tempo dos professores. Mas é aqui que ela levanta um apontamento importante. O que será que os professores entendem como acompanhamento e diálogo? Ela expõe que, de acordo com a concepção da maioria dos professores, para se ter diálogo com todos os alunos e acompanhá-los, falta tempo. O tempo disponível é insuficiente. Em um levantamento feito pela pesquisadora com 32 professores, a grande maioria disse acompanhar seus alunos diariamente. Mas o acompanhamento no sentido de observar e registrar todo o tempo que os alunos é capaz de demonstrar. Enfim, ela destaca que diálogo é muito além de conversa, que a conversa às vezes pode até ser dispensada. Não é apenas comunicação verbal. E questiona se o professor reflete sobre as tarefas de seus alunos e como é feita essa reflexão, pois percebe que as tarefas produzidas são solicitadas apenas ao final dos períodos letivos. E questiona, é possível encaminhar o aluno a uma reflexão crítica sobre os seus posicionamentos após concluídos os períodos? Qual é a justificativa destas provas, trabalhos, relatórios que nunca serão discutidos? Se o aluno é visto como um ser passivo, seu erro é algo indesejável e digno de reprovação. O erro, no entanto, deve ser visto numa perspectiva construtivista e dialógica, sendo um elemento fundamental para que o ser humano produza conhecimento. Se o professor só corrige para ver se o aluno aprendeu, ele está refletindo o paradigma positivista da avaliação. Como foi dito no início, essa concepção precisa ser superada e o aluno deve ser levado a refletir com o erro para superar e produzir seu conhecimento. O professor precisa desenvolver uma ação avaliativa mediadora. Falamos sobre isso também no vídeo anterior, que falava das modalidades de avaliação. O acompanhamento do processo de construção e conhecimento implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua implicação do saber. Ela nos apresenta um esquema com concepções de aprender e avaliar. O quadro a seguir nos mostra quando se tem uma visão positivista e tradicional. É extremamente importante esse quadro. Presta atenção aqui. Aprender. Nessa concepção, aprendizagem significa modificação de comportamento que alguém que ensina produz em alguém que aprende. A pessoa que ensina modifica o comportamento daquele que aprende. E avaliar. Avaliação nessa concepção significa o controle permanente exercido sobre o aluno no intuito dele chegar a demonstrar comportamentos definidos como ideais pelo professor. Então, o professor espera que aqueles comportamentos padronizados sejam o ideal. Dialogar é perguntar e ouvir respostas. Lembra que em algum determinado momento diz que às vezes o diálogo nem necessariamente se diz respeito à comunicação verbal. Diálogo não é perguntar e ouvir respostas.
E acompanhar nessa concepção positivista significa estar sempre junto para observar e registrar os resultados. Então, o professor tradicionalista que tem a concepção positivista, ele acha que a avaliação é um controle, controla o comportamento dos alunos. E dialogar são perguntas e respostas, avaliação oral e assim por diante. Diálogo está muito além disso e acompanhamento muito além de observar e registrar. Agora, atenção! Este quadro é a concepção de avaliação mediadora. Muito provavelmente sua questão sairá daqui. Agora, na concepção de avaliação mediadora, aprender. Aprendizagem significa descobrir a razão das coisas e pressupõe a organização das experiências vividas pelos sujeitos, numa compreensão progressiva das noções. E avaliar. Avaliação significa a ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Então, é um desafio, o professor desafia o aluno a refletir, a formular e reformular, enriquecer o seu saber, a construir o seu conhecimento. Dialogar é refletir em conjunto, o professor e o aluno, sobre o objeto de conhecimento. Exige aprofundamento em teorias de conhecimento e nas diferentes áreas do saber. Acompanhar é favorecer. Anotem bem, anotem isso. Vir a ser, desenvolvendo ações educativas que possibilitem novas descobertas. Então, acompanhar aqui, desenvolver ações educativas, atividades, reformular, acompanhar o aluno. Para finalizar agora, aquelas 5 questões que os professores apontam nos seminários apresentados pela professora, vamos analisar as 2 últimas e as suas hipóteses e concepções que foram levantadas pela professora Jussara Hoffmann. 4. Em que medidas formaremos um profissional competente sem uma prática avaliativa exigente e classificatória? Nessa perspectiva, a avaliação comparativa e classificatória garante a qualidade do ensino? Seria a garantia de qualidade do ensino uma avaliação exigente e classificatória? Não, né? Será possível alterar o paradigma de avaliação diante das exigências burocráticas do sistema? Não se deveria começar por alterá-las? A avaliação classificatória, nessa perspectiva, a hipótese levantada pela professora é que a avaliação classificatória não é a opção do professor, mas uma exigência do sistema. De acordo com as perguntas dos professores e as hipóteses levantadas pela professora, com este olhar quer dizer que o professor acha que a escola de qualidade é aquela que é exigente, que reprova vários alunos. E já falamos muito a respeito disso. E muitas vezes a maioria das exigências avaliativas classificatórias são desprovidas de desenvolvimento das crianças e dos jovens. E só contribuem para favorecer a manutenção de uma escola elitista e autoritária. Entramos até certo ponto agora na teoria pedagógica liberal, que é o modelo de escola que esconde a realidade das diferenças de classes, pois embora esta tendência difunda a ideia de igualdade, de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. A pesquisadora comenta que muitos professores preferem nem participar das discussões sobre avaliação, porque se sentem incomodados. Fala ainda que a perspectiva de avaliação mediadora tem até um certo descrédito devido à postura comportamentalista e conservadora dos educadores. E termina o artigo dizendo: o que busco enunciar é uma necessária investigação no que diz respeito ao significado da avaliação, enquanto relação dialógica na construção do conhecimento, privilegiando a feição de mediação sobre a de informação na avaliação do aluno e buscando compreensão na prática avaliativa dos professores. Este artigo foi publicado no ano de 1996. Depois disso, a professora Jussara Hoffmann já escreveu diversos livros sobre o assunto. No entanto, nós vimos durante todo o decorrer da aula a sua concepção de avaliação mediadora. O edital de Araçatuba, por exemplo, fala de avaliação formativa e indica o artigo da professora Jussara Hoffmann e o seu livro para ser estudado para a prova. Isso quer dizer que a avaliação mediadora será cobrada dentro do assunto avaliação formativa. Uma curiosidade sobre a pesquisadora:
Ela percorreu o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, andou vários dias com uma mochila nas costas antes de escrever o livro Avaliar para Promover as Setas do Caminho. E durante essa peregrinação, ela foi fazendo apontamentos e construindo uma relação entre o que ela estava vivendo e o que ela defende na prática. No caminho de Santiago, ela encontrou setas de todas as formas que apontavam o caminho que ela deveria seguir durante a peregrinação. Foram outros peregrinos que vão construindo as setas e mostrando o caminho. Assim é uma avaliação mediadora. Ela nos aponta as setas sobre nossas práticas e também como contribuir e construir setas para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Eu fiz um resumo com os principais pontos e as ideias da professora Jussara Hoffmann. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Divulgue e se inscreva neste canal, curta o vídeo e na próxima aula iremos resolver apenas questões sobre avaliação mediadora na concepção da professora Jussara Hoffmann. Questões elaboradas pela Banca VUNESP. Até a próxima, um grande abraço, espero você!